E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda-feira do nosso querido São Paulo. O tricolor que jogou pelo final de semana venceu de virada o Primavera por 2-1 e já se prepara para o confronto contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo aí que deve ir com força máxima contra o Grêmio. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, que parece que saiu da má fase. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Mais detalhes sobre a situação do São Paulo no Paulista e como estão os números da defesa nessa temporada. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, hein? Quem diria, o São Paulo que passou boa parte dessa primeira fase aqui do Campeonato Paulista lutando contra o rebaixamento. Nessa penúltima rodada, pela primeira vez, entrou na zona de classificação, entrou no G8 e agora o torcedor precisa entender o seguinte: na última rodada, o São Paulo depende das próprias forças. Uma vitória em cima da Ponte Preta, já rebaixada no Moisés Lucarelli, garante o São Paulo na fase de mata-mata. Até com empate, o São Paulo pode conseguir essa classificação, mas aí vai depender do resultado de outros times que ainda podem ultrapassar o tricolor, mas uma situação muito mais confortável nesse sentido. Antes disso, tem jogo aqui no Morumbi, quarta-feira, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. São Paulo que chega para esse jogo invicto no Brasileirão. E o que o Crespo precisa fazer para o São Paulo alcançar os seus objetivos? Para muita gente, ajustar o sistema defensivo. Afinal, em 9 partidas até aqui, o São Paulo sofreu 13 gols, média de 1,44 gol por jogo. É um problema a defesa tricolor, que até agora nessas 9 partidas só não sofreu gol em 2 jogos. Em compensação, lá no ataque, a grande dúvida é se renova ou se não renova o contrato de Jonathan Calleri. 32 anos, o contrato se encerra nessa temporada. O Calleri quer ficar e a dúvida é, o São Paulo tem de oferecer essa renovação para ele ou não? Passo a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Bom, vamos lá. Defesa do São Paulo é um problema, mas a pergunta que eu quero fazer é justamente essa sobre o Calleri. Você renovaria ou não com o Calleri? Depende do valor e o tempo de contrato. Porque o Calleri ainda está entregando, né? 32 aninhos. Mas é um jogador aí com 32 anos, é isso? 32 anos. Então não adianta você fazer um contrato muito longo, né? O Calleri está voltando de uma lesão, mas é um jogador que se dedica demais ao São Paulo. Se as partes chegarem a um acordo, acho que pelo nível do futebol ele ainda pode agregar, Alex. Eu renovaria por mais 1 até 2 anos. E a pergunta que tem que ser feita nesse momento é, tá bom, não renova com o Calleri, mas o São Paulo já tem um camisa 9 melhor que ele? Eu acho que não tem. Então, se ainda não tem, e a perspectiva maior para você ter um jogador que pode chegar perto de resolver os seus problemas ofensivos é continuar com o Calleri, que tem uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, gosta, e tem feito gols aí esse ano já. Ele voltou já fazendo gol. Então, gente, eu renovaria por mais um aninho, acho que um ano. Você pode até aumentar o valor da negociação para não renovar por 2 anos, porque ao final de mais um ano você vê em que estado está o jogador, né? Bom. Muito bem, tá aí Crespo, Lucas e também o Calleri falando dessa vitória, 2-1, saiu perdendo, estava jogando mal o São Paulo, não era o time titular, tinha alguns reservas, mas só conseguiu virar depois de enfiar a tropa de choque lá. Aí colocou Lucas, aí colocou o Calleri, aí colocou o Marcos Antônio, e aí o time conseguiu a virada. Talvez a boa notícia desse jogo, Arnaldo, além do fato de que agora está perto da classificação, é o Lucas, né? Acho que foi a melhor partida dele, sem discussão, desde que ele começou a temporada, jogando talvez uma posição mais confortável e aguentando jogar praticamente o jogo todo, um gramado totalmente encharcado, né? O jogo teve muita semelhança com o jogo da Portuguesa, né? Que o São Paulo perdeu. O time mesclado num sistema mais ousado. São Paulo não tem condição de jogar em outro sistema a não ser 3 zagueiros, 3 volantes que joguem. A principal dificuldade de São Paulo hoje é ter substitutos para o trio Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, que caiu com uma luva no time, né? A gente fica analisando jogos do Corinthians, do Palmeiras, fica até estranho, né? São Paulo não tem opção no meio de campo. E o que ocorre? Para preservar um ou outro, o Crespo acaba mudando o sistema. Dessa vez o Danielzinho ficou no banco, ele jogou só com o Marcos Antônio e Bobadilha na frente, no meio.
e na frente 3 atacantes. Sabe, o São Paulo, aí que tá. 3 atacantes. Contra o Primavera no segundo tempo, Luciano, Lucas e Caleri, ok. Contra o Santos, jogaram Luciano, Lucas e Caleri, quando o Santos estava com 1 a menos. Né? Mas jogar contra o Grêmio com o Luciano, Lucas e Caleri não dá. Além do Lucas, a gente tem que também entender que o Caleri voltou muito acima do que se esperava depois do cruzado. Né? Cirurgia no cruzado. Tá jogando bem e com vigor. Né? Tá suportando o início da temporada, mas ele sim tá revezando. Né? Então a programação dele começa um jogo sim, o outro entra. No Primavera ele ficaria no banco, jogaria o tapa e ele entrou no final. E foi decisivo, né? Participou dos 2 gols. Fez o gol de pênalti e participou do outro. Mas, assim, eu acho que o cobertor do time é muito curto. E aí coloca, em termos de elenco, né? E aí colocam essa dúvida para domingo, que o estadual revela, né? Muitas vezes. Não tem meio termo. Se o São Paulo não ganhar da Ponte, é crise. Se o São Paulo ganhar da Ponte, ele se classifica. Então não tem... Né? Não tem meio do caminho. Se classificar significa revezar o time entre Brasileirão e Paulista. E não poder fazer como ele fez nesse jogo com o Primavera, abrir mão de alguns titulares. Então é uma questão que se coloca enquanto o time não consegue se reforçar do meio para frente. Vai continuar dependendo muito dos seus principais jogadores. Talvez mais que qualquer outro clube no Brasil, hoje. Né? E no sábado ficou mais evidente isso do que nunca, contando que o goleiro, muitas vezes criticado, ainda salvou o time 2 vezes de tomar um empate e até poder perder a partida contra o Primavera. E aí, Massa? Bom, agora tem menos gente no DM, ainda bem, né? O time ano passado foi uma tragédia isso. E o Lucas finalmente jogaram. Tudo bem, o Primavera, mas jogou melhor, né? Um time que sofreu tanto ano passado, não jogou nada nenhuma vez. Acho que tem 2 coisas que não são descoladas da realidade. Primeiro é o elenco, a dificuldade, que o Arnaldo já falou. Segundo é a falta de futebol do São Paulo. O São Paulo está jogando pouco. O São Paulo precisa jogar mais. O São Paulo é o horário melhores. Eu acho que essa é uma questão. Com o inteiro ele jogou bem. Ele jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Santos na Vila. Né? É o momento disso acontecer, de oscilar, jogar mal contra o Primavera, que é um caçula. Não dá. Mesmo com um elenco curto e tal, o São Paulo tem obrigação de jogar mais contra o Primavera. Essa é uma questão, para mim, que precisa ser observada. Senão vai ficar tudo no negócio do elenco. Não tem elenco, não tem jogador, tem que revezar, porque não dá, porque não sei o quê. Com tudo isso, na minha ótica, o São Paulo precisa jogar mais futebol, né? Porque a gente está, como você bem frisou, falando do Primavera. A notícia do Lucas é excepcional e o São Paulo tem que ganhar da Ponte Preta, porque não ganhar da Ponte Preta já rebaixada vai trazer sabores, sem dúvida, mas depois, cara, o olhar tem que ser o Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo jogar contra o Guarani na próxima fase, se classifica, vai, jogar contra o Red Bull, contra o Novo Horizontino, o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Ok? E o Palmeiras? É a ideia que eu tenho na minha cabeça. Se for o Palmeiras? Então, sendo um clássico, não tem como. Aí vai ter que jogar a Vera, porque a gente sabe como é. Eu, Paulo Massini, tenho o poder de decidir. Sim. Não vai ninguém. Qual é o jogo depois? Você tem que ver o jogo antes e o depois, né? Se o jogo depois for contra o Coritiba em casa, se for, né? Coritiba fora. Esse é o jogo? Então, é brasileiro. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, esquece. Põe ninguém. Tá? Mas eu sou constante, eu sou constantemente eu sou constantemente vilipendiado, apedrejado, inclusive por Rodrigo Luiz Vessone, porque as coisas tinham que ser assim. Isso aí não tem importância, o que vale é o Campeonato Brasileiro e ponto final. Mas não é assim que funciona. O estadual vale pro São Paulo? Muito. E que você na sua casa tenha essa frieza de Paulo Massini nas decisões da sua vida, porque
Você vai para o Allianz Parque com o time reserva lá, toma um ataque, a confusão que se arruma, tem 3 mil torcedores na porta do seu CT para esperar seu ônibus. As coisas não são assim, não dá para brincar. O Arnaldo falou da vitória e da derrota, eu olhei aqui, até o empate também derruba, porque vai ter muita gente para te ultrapassar. Não tem meio plano C. Ou você se classifica ou você passa a vestido. É isso. Ou ganha, porque senão alguém vai ultrapassar o São Paulo, porque o empate também não vai adiantar, mas para quem chega, ganhar o jogo. Tem que ganhar. O empate também não vai dar. Mas para quem praticamente passou o campeonato todo falando talvez mais embaixo do que em cima, você chegar na última rodada, dependendo de si, contra um estádio que deve estar vazio, contra um time rebaixado, me parece ser uma boa condição. Só queria fazer um elogio ao Primavera, para quem está chegando agora, me parece um time organizado, enfim, está fazendo uma boa campanha, uma campanha decente ali dentro do que imaginava, tem 7 pontos, tem 3 para baixo dele, talvez vá permanecer, só se ele der uma brecha muito grande, e aí o Velo tem que ganhar, o Noro... Mas eu acho que ele tem chance até de permanecer, me pareceu um time até organizadinho, que deu um bom trabalho, e é isso. Agora é ver como o São Paulo vai tratar, eu acho que deveria tratar a competição, porque você está aí agora passando, está 4 jogos e um título, gente, é levantar uma taça, eu, sinceramente, eu não consigo ver outra... Mas para chegar ao título vai ter que passar pelo Corinthians e pelo Palmeiras, ou pelo Corinthians e Palmeiras, não é? Né? Um deles, talvez. Não seja. Não dá para saber ainda. Tá muito... Agora, qual a estratégia? Quarta tem o Grêmio pelo Brasileiro pelo Brasileiro em casa, Arnaldo. Grêmio forte, né? Tá um time forte. E... o que fazer? Não tem aviãozinho na tela de São Paulo, não? De novo, Morumbi? Grêmio? Ué, jogou na Vila Belmiro? Jogou na Vila o último jogo. É verdade. É só a sequência só. Porra, ele se surpreende com as coisas corretas. É só a sequência. Jogou na Vila Belmiro sem Aliás, eu lembrei do Tirone, o impedimento aí, ó. A câmera não tá na lateral, ninguém sabe até agora se estava ou não. Mas não tava. É a nossa tecnologia que a gente nunca sabe. Se você falar que estava, para mim tudo bem. Deixa eu ser justo comigo mesmo. Mas quando eu falo isso, eu falo... aí pode qualquer coisa. Aí eu acho que tem que continuar mesmo. Você punir um gol de um impedimento que ninguém sabe se estava, com os caras a 1 milímetro na frente do outro. Não, é só... Olha o que o Roberto Amerio Júnior falou de você aqui, Massa. Massinha é o tipo do cara que briga com os convidados da festa surpresa no aniversário dele. Quem convidou você? Sou eu. Quem convidou você? Sou eu. Bom, qual a estratégia? Faço isso. Não gosto de... Qual a estratégia? Titulares todos se o cara é uma mala, eu não conheço. Quem convidou mesmo. Tá certo. Essa é uma... E você será convidado, Amerio. É isso aí, Roberto. Não que o Grêmio também não tenha o seu dilema na semana, né? Ele passou pelo Novo Hamburgo, então ele vai jogar a semifinal do Gaúcho quando o São Paulo estiver jogando com a Ponte Preta. Contra, não se sabe. Ainda vai ter hoje a última definição, porque lá no Sul depende das melhores campanhas e tal. Mas o Grêmio tá contratando mais condição de revezamento, de opção, de tirar um ou outro hoje. Então, o Luiz Castro vem fazendo isso desde o começo, por isso que eu estou falando, né? Luiz Castro vem revezando. O São Paulo só tem uma alternativa contra o Grêmio, jogar com o time principal, senão ele não tem chance de ganhar do Grêmio. Jogar com todos os caras à disposição. O que você acha que vai fazer? Eu acho que vai com o time principal contra o Grêmio. Jogou sábado, vai jogar na quarta. E na Ponte vai ver com o que dá. Não, ele vai... É isso que eu estou falando. Essa corda, no caso do São Paulo, então não é desculpa, Massa. É que quando você descansa 2 ou 3, o time de São Paulo cai muito nível. Muito nível mesmo. E uma hora a corda não lesionou ninguém até agora, mas do meio para frente não tem muito como fazer. Né? O que eu acho é que ele pode, contra a Ponte Preta rebaixada, talvez arriscar um outro. Então, digamos, Caleri começa contra o Grêmio, no banco contra a Ponte. Talvez revezar Lucas e Luciano. Luciano começa contra o Grêmio, Lucas começa contra a Ponte. Você entendeu? E os dois, a Vera e o próximo segura. É muito loucura? Curitiba fora. Mas é que tá. É assim, eu acho que em relação ao Lucas e o Caleri, esse revezamento, e o Luciano que sentiu, né, um problema contra o Santos. Então, assim, é necessário para não perder esses caras por um longo período, né? Não tem muito. E acho que, por enquanto, o intervalo é confortável. Quarta, depois domingo, depois quinta, né? Mas chega uma hora que vai ficar muito complexo revezar, né? Ela tá pegando no seu pé aqui, Massa. No meu? Danilo Pérez fala assim, Massini mora sozinho e quer fugir de casa. Não mora sozinho. Massa mora muito bem acompanhado.
Meus amigos, o São Paulo que parece ter se estabilizado, os problemas políticos se resolveram. Temos aí, né, o Alisson, que não deve mais atuar pelo São Paulo, pelo menos ao que tudo indica. O Santos, que é o jogador, o São Paulo estuda envolver o Rollraiser lá do Santos. O São Paulo precisa de um meia, o Santos quer um volante. Acho que seria um bom negócio para ambas as partes. O São Paulo que, por mais que jogue com 3 zagueiros, com 4 zagueiros, com 3 zagueiros ou com linha de 4, acho que o que falta para o São Paulo hoje é um meia. Acho que a única peça que falta para esse time do São Paulo hoje ser um time completo, e aqui eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de ter a peça. O São Paulo não tem nenhum meia no seu elenco. Tem um menino da base, o Pedro Ferreira, mas ninguém que faça essa função de 10, que faça essa função de organizador, que faça essa função de meia mesmo. O Luciano de vez em quando atua por ali, o Lucas de vez em quando atua por ali, mas eles não são jogadores da função, da característica. Hoje, quem faz isso bem feito é o Marcos Antônio. Mas se você tiver, em alguns momentos, o Marcos Antônio mais de trás para ajudar na saída de bola e à frente dele um cara da função, que o Marcos Antônio, por mais que ele seja um cara que crie, ele não é um cara que finaliza, não é um cara que entra dentro da área para fazer gol. Então, se você tiver um Marcos Antônio ali para organizar esse time de trás, fazer esse time sair bem, e um cara ali que consiga armar e consiga estar dentro da área, ser mais um cara para finalizar, o São Paulo, para mim, tem na esquerda resolvido o Wendel e Enzel. A zaga do São Paulo, para mim, também é uma zaga que está resolvida. A lateral direita agora com a chegada do Lucas Ramon também está resolvido. Lucas Ramon e Mike. A volância do São Paulo ali também tá ok. Você tem peças para resolver. E no ataque do São Paulo também tá tranquilo. Você tem o Caleri, você tem o André Silva voltando, tem o Lucas, tem o Luciano, tem o Ferreirinha que oscila, mas às vezes faz boas partidas. Tem o Luca, menino da base, que vem evoluindo, né? Do meio do ano passado para cá, ele evoluiu bastante. Você tem, em tese, com a chegada de um meia, você vai ter um elenco completo com todas as peças. Ah, mas os caras são magros, os caras são craques, os caras são gênios. Não, mas é um time que, com a chegada de um meia, o São Paulo se torna um time completo e fechado pro Crespo ser ainda mais cobrado. O Crespo, com os jogadores que ele tem à disposição hoje, o Crespo já pode ser cobrado por resultado e por desempenho. Se chegar amanhã ou depois, chegar um meia, 2 meias e um atacante, chegar algumas peças, o Crespo pode ser ainda mais cobrado. Eu sou do time que cobra o Crespo quando o cara tava com 15 lesionados, quando o cara não tinha ninguém para escalar. Tudo bem, eu sou um cara paciente. Agora, o time do São Paulo tá completo, não tem lesionados. Então você tem que fazer esse time jogar. E ele tá fazendo. Às vezes oscila, às vezes é um time extremamente competitivo, às vezes é um time que ganha na força da camisa, como foi no sábado. Tudo bem, São Paulo não fez um jogo brilhante no sábado, mas conseguiu virar o jogo e vencer. O importante é você, além de conseguir resultados, fazer o time desempenhar bem. O São Paulo já demonstrou no ano passado bons desempenhos com o Crespo e nesse ano parece estar entrando no eixo, parece estar melhorando, parece ser um time que tende a evoluir cada vez mais, tende a evoluir. Conforme a temporada for passando, o Marcos Antônio e o Danielzinho forem se encaixando cada vez mais, o Lucas Ramon juntamente com o Mike, eu acho que vai ser uma briga boa na lateral esquerda. O Wendel, em alguns jogos, o Wendel vai ser importantíssimo por ser um lateral mais técnico, ser um lateral construtor, ser um cara que chega na linha de fundo. E você tendo Lucas, Luciano e Caleri para algumas formações, cara, vai ser muito... Você pode, em alguns momentos, jogar com o losango no meio de campo, colocando o Lucas de 10, Luciano e Caleri na frente. Você pode fazer isso, coloca 3 zagueiros, coloca 3 volantes ali atrás dele, muito parecido com o que o Dorival faz no Corinthians e fez no São Paulo, né? Joga com o losango no meio de campo, você pode ter os 3 ali, o Wendel de um lado,
O Crespo hoje é um cara que tem peças brilhantes, muitas peças, farturas, não. Mas com jeitinho brasileiro, apesar dele ser argentino, com jeitinho ele pode encaixar e fazendo esse time. O São Paulo tem sim que focar no brasileiro, começar bem no brasileiro. Já ganhou do Flamengo, deixou 2 pontos escapar. Pra mim, porque o São Paulo poderia, pra mim, ter vencido o Santos lá na Vila Belmiro. São Paulo iniciando bem o brasileiro. Se você inicia bem o brasileiro, você fica mais tranquilo para depois tentar administrar a Sul-Americana e Copa do Brasil, que, ao que tu me indica, o São Paulo deve até colocar a molecada da base aí na Sul-Americana. É um campeonato em tese de nível mais baixo, então deve ocorrer isso. As coisas parecem estar se resolvendo no São Paulo. Eu espero que continue assim. E confesso estar um pouco ansioso para o jogo contra o Grêmio no Morumbi. Quero que você deixe a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.